galera progueira. Eu nunca sei quando isso aqui estoura o áudio, né? Então desculpem se aconteceu isso agora. Estamos começando mais um Prog Talk. Eu sou o Paulo, né? Aqui, o seu anfitrião recorrente, que vocês devem ver de vez em quando, nem sempre, diga-se de passagem, talvez mais o Kelvin. Estou estendendo, sendo prolixo, mas é meu jeitinho. E estou na ilustre presença dos meus queridos amigos aqui também sempre. Kelvin. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. E Mr. Ramon também. Boas tudo aí para todo mundo. E não sendo suficiente, né? Obviamente, né? Estamos com um querido convidado aqui também hoje, estreando aqui no canal. Mr. Ítalo, dê o seu alô pra galera, Ítalo. Oi, gente, prazer, eu sou o Ítalo. A gente vai falar nosso expert. Nosso expert de um álbum hoje que é muito peculiar, né? Talvez divida opiniões, no meu caso, com certeza divide. Mas que vocês já viram no encarte, então não tem necessidade nenhuma de fazer mistério, né? Mas vocês sabem que a gente está falando do Still Life, do Path. Mas antes de a gente falar do álbum, obviamente vamos para os recadinhos convencionais, que o primeiro são os endereços dos nossos trabalhos, né? Nossa página no Instagram, no Facebook. Você consegue achar a gente com facilidade lá como Progland. Nas plataformas de streaming também, né? Com os podcasts que a gente retira o áudio, coloca lá. Progland também, tudo Progland, Instagram, Facebook, redes sociais de modo geral. E também temos uma plataforma que, para quem não conhece, a gente sempre fala, mas para quem não conhece é importante reforçar, que é o Groover. Nós somos curadores do Groover. O que é o Groover? Uma plataforma que músicos independentes, sejam profissionais ou amadores, conseguem divulgar o seu trabalho por meio dela e que tem uma série de curadores lá que fazem análise e reviews das músicas dos músicos que colocam lá, né, seus trabalhos. Geralmente os reviews são em inglês, então faz com que o acesso ao trabalho seja expandido para o mundo todo. Para quem está começando o trabalho agora e quer uma divulgação mais ampla, procurar a gente também no Groover como Progland. É muito fácil de achar. É só digitar Groover no Google e Progland lá. A gente vai estar por... Nosso Regis Tadeu hoje aqui. Tá chamando de favoroso. Aposto que você não sabe. Com muito gosto. Farei isso com toda certeza. Mas vamos à ficha técnica do álbum antes da gente poder começar a falar sobre ele, né? Foi um álbum que foi gravado em 15 de abril, de 15 a 29 de abril de 1999 e lançado em 18 de outubro pela... foi gravado nos estúdios Fredman, é isso, e Maestro Music, e produzido pelo Path, pelo Michael Ackerfeld, assim se pronuncia, gente? Isso. Ackerfeld, talvez? E pelo Frederick, nossa senhora, Nordstrom. São nomes, né? Suecos, é. E, bem, a banda é composta, vale dizer, nessa época, pelos seguintes músicos aqui. O Michael, que a gente já falou, Ackerfeld, desculpe se a pronúncia estiver errada, o Peter Lendergren, Martin Mendes e Martin Lopes, respectivamente nos vocais, guitarras, baixo e bateria. É um álbum de duração de 62 minutos e 29. E, bem, acho que para começar esse papo, depois da ficha técnica, acho que é legal a gente sempre passar pela nossa relação com a banda, né? Ou com o álbum aqui, no caso, especificamente, né? Se vocês quiserem começar, se bem que eu acho que para mim é legal começar, já que eu vou ter uma opinião mais, né? Boa. Não tão positiva, eu vou colocar dessa forma, para ser mais brando. Então, eu devo dizer que a minha relação com a banda é absolutamente zero, absolutamente imparcial, né? Eu sou um profissional. A minha relação com a banda é basicamente a recomendação que o Leandro, né? O Leandro que fazia parte aqui do canal também, né? Um dos fundadores, sempre insistentemente fazia para mim, de que eu ouvisse, de que era uma banda boa, que eu ia gostar. O Leandro é meu professor de guitarra, né? Então ele tinha esse hábito de me recomendar essa banda, mas que eu sempre ignorei, né? Com todo respeito aos professores, especialmente ao Leandro. Mas nunca foi uma sonoridade que me pegou, né? Mas eu tava até conversando com o Ramon aqui no backstage, que a gente... Talvez a maneira que eu tenha sido apresentado ao OPF não tenha sido a mais positiva, porque o meu problema com a banda não é nem o instrumental, nem a composição, nem as letras, mas o vocal. Definitivamente, o vocal cultural para mim não funciona em música. Eu não gosto, não me agrada. Então, essa barreira já me criou esse bloqueio inicial, né? Então, muito provavelmente, aliás, com certeza, por isso não fui buscar outros trabalhos. Então, a minha relação com a banda é essa, é bem sucinta, direta, né? Kelvin tá com a mãozinha na diga, Kelvin. E eu falei para ele para que ele ouça os outros discos da banda, porque o gutural não é só... Eu gosto de gutural, já tô entrando aqui já na minha parte do vídeo, mas enfim, pode falar, porque já advogado do diabo. Já emenda aí com a sua história. Eu não tenho nem muita história, gente. Eu tenho assim, eu conheci eles em 2018, 2019, por volta, eu nem sei, não me recordo se foi pelo YouTube ou se foi por aplicativo de streaming, etc. Apareceu uma música, né, deles para mim, que eu também não vou me recordar, mas eu acredito que seja do Damnation, né? Porque eu ouvi o disco inteiro em sequência, foi o primeiro disco deles que eu ouvi. Foi até uma porta de entrada inusual, né,
para quando a gente pensa em Opeth, que é um disco muito distinto dos outros da discografia, né? Eles têm esses erros assim de percurso, entre muitas aspas, musicais, artísticos dentro da discografia. Erros de percurso eu digo porque são discos que são muito distintos dos restos, né? Que os antecedem e que os sucedem, né? O Damnation é um claro exemplo disso. Ele é bem distinto do Deliverance, que é o disco anterior, bastante diferente do Ghost Reveries, que é o sucessor. E eu conheci esse álbum, amei esse disco. Fiquei doido assim pela banda. Aí eu fui ouvir outras músicas e eu tomei um choque, porque era tudo muito diferente, né? E muito material da fase pré do Damnation não me pegou tanto. Eu gostava, né, de algumas músicas assim isoladamente, mas não tanto, né? Aí depois eu fui dar minha atenção, aí veio a pandemia, foi pouco depois disso, né? Aí eu fui dar minha atenção para outras bandas, a gente começou inclusive aqui o canal, né? E eu não era tão ligado no trabalho deles, com exceção de poucos discos, né? Eu gostava do Sorceress, gostava desse próprio álbum, tudo mais, gostava de determinados discos e de determinadas músicas. Não era uma banda que eu apreciasse o todo da discografia. Aí, depois disso, passou um tempo e em 2021, me corrijam se eu estiver errado, né? Eu não sei se foi relançado o Blackwater Park em alguma edição de sim, de 20 aniversário, anos, né? talvez de 20 anos, né? Deve ter sido remixado até pelo próprio Steven Wilson, que trabalhou no disco original, né? E assim, aí eu reescutei esse disco, era um disco que todo mundo falava, assim, o Blackwater Park, um dos melhores álbuns progressivos dos anos 2000. Tem sempre essas coisas, né? E tá sempre nessas listas, né? Junto com os discos do Porcupine Tree, essas coisas, né? Essas listas que a gente sempre sabe, né? De onde vão parar, de onde vem, de onde vão parar, né? E eu ouvi o disco e falei, caralho, esse disco aqui não é ruim, não. É um disco, um disco do cacete. Sim, né? E Kelvin, eu nunca tive nenhuma aversão ou nenhuma objeção ao gutural, né? Eu gosto de música gutural e tudo mais, de gêneros que contemplam esse tipo de som, embora não seja a minha xícara de chá o tempo todo, né? Entende? Então isso não foi um impeditivo para mim ouvir a banda, né? Acho que talvez até por eu ter tido outros pontos de referência posteriores na discografia que o Paulo, por exemplo, que fala que o som da banda é uma merda, não teve. Espera aí, vocal. Você falou mesmo. Isso, querido. Vocal. Só o vocal? Tá bom. Então já... Importante pontuar. Tá bem. Então, e aí eu fui reescutando o resto da discografia, reescutei na ordem. Já vou adiantar, os primeiros discos do Orchid até o My Eyes Your Hears eu acho uma merda, desculpa, eu acho bem ruimzinho. Agora você que falou. São discos que, para mim, eu vou justificar. Para mim, são mais ligados a um som bem mais de black metal, de death metal, ambas as influências. E, assim, eu tenho muito respeito pelo tipo de som, mas não é a minha xícara de chá, sabe? Não vou mentir, não, sabe? E para mim aqui, o Still Life, ele já começa uma nova fase na carreira do Opeth, né? Para mim, a melhor fase criativa deles, né? Perdurou até o início da década de 2010. Para mim, a melhor fase criativa deles está até hoje, até o Inacalda Venom, né? Inclusive, quero que eles lancem um disco novo quanto antes. Acho que está demorando até demais para isso, né? E para mim, aqui eu acho que há um balanço muito maior, uma contenção maior desses lados extremos do metal para uma coisa mais, digamos assim, entre muitas aspas, não que esses gêneros não sejam, claro, melódica, né? Eu acho que também tem uma progressividade no disco interessante, há uma dramaticidade. Eu percebo que, para mim, um dos maiores méritos assim, do Still Life, que para mim bota ele no top 5 de álbuns da banda, né? Apesar de ser muito ligado a esses primeiros discos, principalmente pela questão vocal e etc., né? que é do gutural, não é um vocal tão versátil quanto os discos posteriores, né? por
por parte do próprio Michael Okerfeldt, né? Eu acho que talvez digamos assim, a competência, a exatidão da banda, leia-se o Michael, porque ele é o compositor e o arranjador de todas as músicas, né? Mas toda a banda também, lógico, como músicos, como instrumentistas, eles dão a cara ali para as composições. É importante a gente falar que uma banda não é só o compositor, né? Os instrumentistas vão ser a voz que a mente que aquele compositor teve na hora de escrever aquelas músicas, trabalho de time, vai né? dar vida, né, para o ouvinte. Ele é a ponte disso, né, os instrumentistas. E o Peter Lindgren, o Martin, né, a dupla dos Martins faz isso com uma competência absurda aqui, lógico. E eu acho que, para mim, o grande mérito é justamente ter esse, conforme eu estava falando, essa, digamos assim, ambientação sonora, ambientação da história que a gente vai falar nos instrumentais, né? Eu acho muito, para mim, a gente estava falando até da entrevista do Steve Hackett, né, que a gente fez aqui no canal, e fala isso na entrevista, né? E ele fala que no disco novo dele, que ele está falando lá, que ele tentou criar ambientações de acordo com o instrumental. E eu acho que o Still Life, em outros discos do Opeth, inclusive, mais do que esse aqui também, mas isso são papos para outros episódios, fazem isso de uma maneira absurda. Eu acho o Michael Okerfeldt um dos melhores compositores do rock progressivo atual, né? Eu acho que ele é um cara subestimado, acho que é um artista que hoje, né, ele... Lógico, a gente fala muito de Steven Wilson, né? A gente fala muito de Neil Morse, né? Mas para mim ele coaduna, ele está no mesmo céu deles, junto com o Ross Jennings, do Haken, o Gideon Lau, o Devin Townsend, claro, né? Eu vejo que talvez ele tenha... Talvez a questão seja que ele tenha tomado decisões artísticas menos pop, vamos colocar dessa forma, né? Então acaba ficando nichado o trabalho dele, embora os trabalhos tenham se adaptado com e eu acho que talvez diferentemente do Steve Wilson, o Okerfeldt, o Okerfeldt, ele tem as colaborações dele, mas as colaborações dele não são com os grandes figurões do gênero, né? O Steven Wilson colaborou na ordem tanto de músico, como arranjador, produtor, sim, como trabalho agora de mixagem, de remixagem para vários nomes, sabe? Para nomes gigantes, assim. Então, acho que talvez isso tenha essa penetração maior dele na imagem do fãs daqueles artistas, né? Claro. E o Michael não tem tanto. Mas, porventura, eu percebo, por outro lado, eu percebo que também tem uma geração muito nova, ouvindo, conhecendo o Opeth. Eles vieram aqui ano passado, foi recente, né? Eu não vou me recordar agora. Sim. Foi ano passado, pô, o show deles foi onde, Ítalo? Foi Carioca, São Paulo, foi no Terra. Era para ser no Carioca, eles trocaram de lugar, colocaram uma casa, acho que um pouco maior, acho. Você foi nesse show? Foi. Ele foi. Muito bom. Eles tocaram uma música desse álbum, inclusive, tocaram Demur. Eu fui no show anterior, no Brasil aqui. Turnê dos Sócios, eu acho. Foi em fevereiro. Acho que 8 de fevereiro do ano passado. Ah, sim. Ah, não, eu fui no show de 2017, eu acho que eu fui. Nossa, foi 17. Carioca Clube que eu fui. Eu tava confundindo, porque esse eu tive, vou até falar aqui, que eu já vou passar para vocês, que eu já tô me estendendo até demais, né? Aí eu tive uma amiga minha que ela é muito fã de Opeth, assim, que ela gosta bastante, que é a Andressa, um beijo, se ela estiver assistindo isso. Ela é mais reclusa em redes sociais e tudo mais, mas eu mando o vídeo dela, para ela no WhatsApp depois. Aí ela foi nesse show do Carioca Clube e eu tava confundindo, né? Achei que era o mais recente, né? Eu imaginei que seria lá, ou geralmente no Tokyo Marine Hall, que é a casa de shows de São Paulo que mais tem shows, assim. Tem show lá quase todo dia. Aí, a minha história da banda se resume a isso. É uma banda que eu tenho muito carinho hoje, muito... Para mim é uma banda que eu digo que eles estão no mesmo patamar do Big Beat, Marillion e tudo mais, né? Embora o Marillion seja uma banda bem mais antiga do que eles. Isso, rapaz, peraí. Né? De que eles, a cada novo disco, eles vão entregar uma coisa ainda melhor do que antes, né? Isso é muito bom, cara. Pra gente que é fã de um artista, é a melhor coisa que tem, né? Quando eu brinco, quando a gente tem quando um artista tem
Você pergunta entre cada 10 fãs, e cada 10 fãs pode dizer um disco totalmente diferente do outro. A gente sabe que esse artista construiu uma obra bem sucedida, uma obra bem acabada. E eu acho que é o caso do Opeth, assim, a partir do Still Life, é que eles inauguram uma crescente que está em atividade até hoje. Definitivamente, no mínimo, uma obra variável, né? Que tem bastante. Fiz uma homenagem aqui pra banda. Bem abrangente, Realmente. Chega, gente. Realmente, agora eu vou deixar vocês falando. Sua opinião do Still Life tá dada. Realmente uma declaração. Agora podem o Ítalo ou o Ramon, vocês escolhem a ordem. Pode ser o Ítalo, não sei. Eu até pulei a vez dele, perdão, pode amigo. Pode ser. Eu não sabia qual era a ordem, mas beleza. Então, primeiro a história com a banda, eu não conheço há tanto tempo assim, não, cara. Deve ser 2017, assim, por aí que conheci. Conheci o Blackwater Park primeiro. Só que pra mim encaixou bastante, porque eu sou fã do rock progressivo e sou fã de metal também. Então, é uma banda que eu vi que conseguia fazer muito bem essa ponte. Claro que, como o Kelvin falou, tem variedade muito grande na discografia, tem coisas que, lá por isso que eles realmente estavam no black metal mesmo, né? Apesar de usarem esse nome por causa de cena, serem da Suécia, enfim. Se você for ver, tipo, demo, assim, antigona deles, assim, era um som podraço, assim, uns riffs mais parecidos, assim, pegar uns exemplos mais famosos, assim, com Hoover, o primeiro álbum, ou Emperor, esse tipo de som mais ou menos, só que eles sempre buscaram uma sofisticação. Então, o Mikael, ele entrou muito em contato com o rock progressivo dos anos 70 nessa época, porque ele ficava garimpando disco, assim, ele é um colecionador muito ávido, assim. O Steve Wilson fala que é mais que ele, assim, que vinil, assim. Ele tem muitos mesmo. Nessa última vinda dele ao Brasil, tem foto dele, né, na galeria do rock, garimpando disco aqui no Brasil. Caralho, ele faz questão de pegar disco. Tem as fotos aí. Né? Da hora, não sabia dessa. Onde ele vai, ele volta com disco, sacou do lugar. Assim. É doente. Então. Daí ele fala muito. A influência inicial dele era o David Vincent do. Esqueci o nome da banda agora. De death metal, uma das bem tradicionais. O Morbid Angel. Porque ele tem uma projeção no gutural dele. Vamos falar do gutural, né? Que vocês falaram que tem uma rejeição ao gutural e tal. O Mikael, ele procura ter um gutural que dá pra ouvir o que ele tá falando, sabe? Então, ele fala. E eu gosto do gutural dele por causa disso. Sim, então, ele procura esse caminho. A principal influência dele foi essa. Então, isso eu acho que até ajuda a banda a ter esse lado mais conceitual. Você entende o que ele tá falando, então dá uma ajudada, eu acho. Nesse álbum, realmente, assim, é definitivo que eles se encontraram, assim, acho que é o álbum que realmente une todo o potencial da banda. Se eu for recomendar alguém para ouvir Opeth, o primeiro álbum que eu ia recomendar seria esse, e The Moor, a primeira música também, porque acho que reúne, assim, todas as características, assim, como eles podem soar pesados, melódicos, os elementos de folk, melódicos, os riffs mais pesados, vocal limpo, gutural, tudo, assim, tá presente. Ambiência, né, aquelas primeiras notas de guitarra que são sustentadas, assim, no começo, né, acho que eles devem usar um e-bowl, sabe, que sustenta a nota. Provavelmente eles devem ter usado isso. Mas enfim, a minha relação com a banda é essa. Não conheço há tanto tempo, mas realmente encaixou bastante com o meu gosto. Inclusive o gosto do Mikael, quando eu vejo entrevistas dele, assim, ele tem um gosto parecido, eu acho, também, porque ele vem desse background do metal, só que gosta muito de anos 70, gosta de coisas bem diversas, assim, por exemplo, gosta de Joni Mitchell, coisas mais do folk, assim, Linda Perks, Scott Walker, ele fala que ele gosta bastante também, enfim, é um cara que realmente entende bastante de música, conhece muita coisa. Agora, eu já falei em outros vídeos, é uma banda que tem um valor afetivo muito grande pra mim, porque foi uma das duas bandas portas de entrada pro prog. Eu conheci o Opeth lá, sei lá, em 2009, uma coisa assim. E eu vim mais. Que você ia falar na época. Eu vim mais de metal também, eu via muito metal nessa época. Aí caiu na minha mão as bandas que você falou, né? Que é as bandas clássicas aí, de todo o neófito do prog, Porcupine Tree e Opeth. Caiu essas duas bandas, assim, não lembro como chegaram até mim. Eu ouvi, gostei demais. Aí eu lembro que eu tinha no YouTube o show. Também eu elegi esse show, acho que um dos melhores shows do prog no nosso vídeo de melhores ao vivo.
Um show de 2006. Esse você já viu, Ítalo, lá, o Roundhouse Tapes. Eu sei qual que é. Do Ghost Rev. Tem no YouTube, show completo. Foi esse que você falou? Eu achei que você tinha falado. Eu acho que. Ou foi esse, eu não sei se foi esse, ou se foi o do Royal Albert Hall. Não, que foi o anterior, 2006. Do concerto volume. Ah, tá. Deep Purple. Porque esse a gente citou também. Eu falo 2006 porque foi o primeiro vídeo que eu vi eles tocando ao vivo, assim, eu pirei. Aí eu vi uns vídeos tocando ao vivo, pirei demais, assim. É muito bom. É um ao vivo que eu adoro. Pra mim, o Michael tá no ápice do vocal gutural. Ali tá na melhor forma do vocal gutural dele. Sim, ali, sim. então. E aí eu pirei na banda e assim. E foi massa, porque eu não ouvia muito. Eu não ouvia prog na época, eu ouvia metal e foi minha porta de entrada pra esse som do progressivo, né? Então músicas mais longas, fórmula de compasso diferente, desconceitual. Eu comecei a gostar disso. E essas duas bandas, Porcupine e Opeth, me levaram até os anos 70 depois, né? Então, uma banda que eu tenho muito carinho e eu gosto de tudo, assim. Eu concordo muito com o que o Kelvin falou, que eu acho que uma discografia super... qual que é a palavra? Diversa, talvez? Não, Gente. Todos os discos são bons, cara. Eu tenho os dois primeiros também. Os dois primeiros discos eu tenho como não tão bons. Também não tem um estilo que eu gosto tanto. Mas acho que do terceiro em diante, o terceiro que é o My Arms You Hers, nele eu acho que a banda começa a encontrar aqui. Ali, só que o Still Life eu acho que melhora. É um upgrade daquele som no terceiro disco. Mas do terceiro disco até 2021, que é o Em Calda Veneno, pra mim todos os discos são bons. Todos bons. E é muito difícil falar. E, cara, são milhares de discos, assim. Eu acho muito raro pegar uma banda com tanto disco bom em sequência, assim, isso que eu queria dizer, assim. É muito consistente, essa é a palavra que eu queria falar. É uma discografia muito consistente. E eu gosto de tudo, cara. Eu gosto da fase atual, que é a fase prog setentista, né, que ele abandonou o gutural e tal. E gosto dessa fase metal. E eu tava falando com os meninos antes do backstage, né, que eu gosto da fase metal, que vai até 2008, né, com Watershed. Eu gosto porque eu acho que aqui o Opeth tinha um som, ali o Opeth tinha um som muito único. Essa mistura de death com prog, do jeito que eles faziam, sim. né? É uma identidade, é a cara da banda, né? Isso. E de 2011 em diante, no Heritage em diante, eles mudaram para esse som prog, até a produção mudou, né? Tem uma produção meio, uma sonoridade setentista e tal. Eu acho, eu estava falando com os meninos, eu acho que o som da banda ali fica um pouquinho mais derivativo, assim. Você ouve, você fala, pô, eu já ouvi isso aqui antes dos anos 70. Tipo, eu já ouvi isso aqui, sabe? Mas é muito bom. Eu acho que perde em originalidade, mas em termos de qualidade das composições ainda é muito bom. E a voz do Michael, a voz limpa, né? Hoje em dia, tá no ápice, né? Aqui no Still Life eu não acho que ele canta tão... É bom também, mas não é tão bom quanto como ele canta hoje. Enfim, aí eu estou digredindo aqui também. Mas é uma banda que eu tenho um carinho gigantesco, assim. Muito obrigado pela opinião de vocês. Diga, Kelvin. Eu só vou perguntar aqui, vocês falaram do show, né? Eu vou perguntar até do Ítalo, da questão do show. Nesse repertório que eles estão tocando agora, eles estão focando mais nos discos recentes ou é uma coisa bem abrangente? Assim? O show que eles fizeram aqui seria um show que seria pré-pandemia, na verdade, eles remarcaram. Agora, eu não cheguei a ver o que eles estão tocando esse ano, mas o show que teve naquela época, pelo menos que eu estava acompanhando um pouco mais o repertório, era muito variado, assim. Tinha música do primeiro álbum até do Em Calda Veneno. Então, eles procuraram, assim, agradar os fãs, assim, pegar músicas que eram mais pedidas, músicas até que eram raras de ser tocadas. Por exemplo, eles tocaram Black Rose Immortal no show, que é uma música do Morning Rise que é bem longa, sabe? Enfim, esse álbum, Morning Rise, a gente pode colocar ele como uma evolução, assim. O primeiro álbum realmente é um som muito mais pesado, assim. O Morning Rise, eles começam a tentar ser mais progressivos, fazer coisas diferentes, mas realmente não é o ápice criativo deles ainda. Por exemplo, o Michael fala muito dos duetos de guitarra que eles faziam, né? Que é aquela coisa meio Iron Maiden, sabe? Que eles fazem uma coisa melódica, desdobrando as terças. Por exemplo, essa música Black Rose Immortal tem isso, né? E os riffs meio puxados do black metal também, 6x8. Eles pegaram de todos os álbuns praticamente, assim. Sim. Um outro que eles pularam, acho. Fase prog, eles tocaram, acho que umas 3 músicas, mais ou menos. Tocaram umas 2 do Sorceress e uma do álbum novo. Então. E eles estão no estúdio, estão terminando de gravar um disco novo. O Ian Anderson fez uma participação. O Ian Anderson soltou um spoiler disso, né? Acho que não era pra falar. Ele soltou numa entrevista, assim, que eu gravei umas flautas ali, uma parada assim. Deve lançar ano que vem, novo disco.
Este álbum conceitual que é muito voltado para a questão religiosa, né? A história central se passa de um morador de uma vila que era muito religiosa, me corrijam se eu estiver errado, que era muito religiosa e que foi expulso da vila por não ser tão religioso assim, que depois de um tempo volta, e isso acaba trazendo consequências um pouco ruins para ele, né? Tem alguns desdobramentos que são explicados ao longo da música, e dentro de tudo isso também rola um enredo amoroso que é dele com a Melinda, que inclusive é citado em algumas faixas, né? Que, bom, no final a gente vai falando o que acontece ao longo da história pelas faixas, mas basicamente o final é meio trágico, mas tem, de certa forma, um final feliz, pode-se dizer, né? Mas é mais voltado para essa questão mesmo de dualidade, religiosidade, não? Conflitos entre certo e errado. Qual a noção que vocês têm a respeito disso? Porque eu já falei aqui, quanto eu gosto muito do trabalho do a capa em si já está bem explicativa, né? Como letrista, né? A capa é fabulosa, a gente vai falar isso também depois, né? E quanto eu gosto do trabalho dele como letrista, né? Eu acho que o trabalho do Michael, ele orna alguns elementos assim muito distintos de narrativa, mas também ele é um trabalho muito, digamos assim, não só de distinção, mas ele também ele pega muitos elementos comuns de narrativas, sobretudo quando ele vai produzir os discos conceituais assim da banda, com muitas aspas, né? E na distribuição das músicas para que sejam feitos, entre muitas aspas, hooks líricos daquela história. Isso tem muito aqui. Eu acho que para mim, um grande mérito dele como letrista é que as letras dele têm essa coisa poética, é uma letra muito sentimental, uma letra muito romântica, né? Quando a gente fala romântico, eu não falo o romântico na questão amorosa, afetiva. Estou falando que, para mim, Kelvin, eu percebo alguns pontos de intersecção, pelo menos na minha interpretação, com o movimento do romantismo lírico. Sim, uma dramaticidade, né? Total, mais total. Sentido. Que aí já começa a conversar com o instrumental. Por isso que eu acho que ele é um compositor muito completo. Eu sempre digo que, para mim, o compositor o ápice de como você é um grande compositor é que, a partir do momento que você está escrevendo uma letra, você já vai saber como aquela história vai soar no disco, qual vai ser a interpretação que aquela letra vai ter vocalmente, como aquele instrumental vai conversar com aquela letra e tudo mais. E eu acho que o Michael, ele, por ser o compositor principal da banda, por ser guitarrista, por ser o líder criativo, ele tem uma dedicação muito grande nisso. Isso se reflete nos discos. Então, a letra, ela tem essa questão toda, né, da letra, da história ser muito romântica, no sentido lírico, e disso já acabar conversando justamente com os instrumentais, com a maneira dele interpretar as músicas, porque apesar de serem culturais, eu acredito que há nuances muito distintas de interpretações em determinadas músicas, sabe? E aí a gente já vai falar isso depois no Faixa a Faixa melhor. E, para mim, liricamente, eu acho esse conceito muito bom, assim, é um conceito até meio cinematográfico, né? De uma intolerância religiosa que afasta de alienação, lírico de uma terra que ele tem, e ainda tem essa dose, né, que tem esse amor dele pela Melinda, que é um amor interrompido justamente por essa intolerância que ele sofre numa terra, numa população, numa sociedade teocrática. E eu acho que é um disco que orna muito esses elementos, né? E eu acho que, é lógico, não tem nada contra artistas que fazem isso, né? Mas é aquilo, são características, né? Tem artistas que fazem isso melhores do que outros, e tem outros que vão para um outro caminho. Eu acho que nesse caso passa muito pela identificação também, na parte escrita dele, porque... Pois é claro, né? Tem o idioma, a barreira do idioma, para quem não entende inglês, acaba não se identificando tanto, mas se você pega a letra para ler, no Spotify tem, na internet tem, você vê que ele escreve muito de uma maneira, pelo menos de uma maneira que eu gosto, né? Em primeira pessoa, né? Ele se coloca no lugar do personagem. O Peter Hamill faz isso também muito bem, inclusive, muito bem, diga-se de passagem. Pois é, e eu acho... Você se identifica ali. E eu acho que isso dá uma coisa imersiva para a história. Né? Ele, ao mesmo tempo que ele escreve em primeira pessoa, né, que ele narra aquela jornada sob o ponto de vista da pessoa que tá
tá sendo expulsa daquele lugar, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa tridimensional mostrando quem era a Melinda, quem era um pouco daquele povo, como era a sua vida depois dos anos, porque assim, você tem esses todos os elementos, e eu acho que uma característica principal aqui, que para mim ela sobressai muito, é de como tudo é muito integrado na história, né? E, porra, eu acho essa letra muito boa, e conforme eu ia falando e você acabou entrando na intervenção, só para eu terminar e o Ítalo vai falando o que ele acha e tudo mais, eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que ele também tem o disco, é lógico, ele segue um storyline daquele mundo fictício, mas eu acho que é uma história que também conversa com alguns elementos cotidianos, né? De intolerância religiosa, de até que ponto nós podemos interferir no livre-arbítrio dos outros, o que essa interferência sob um prol de uma égide de pensamento teocrático, estatal, algo do tipo, pode influenciar na vida das pessoas e tudo mais. Então, acho que é um disco que é uma ode, além disso. Sobre isso, eu também acho que qualquer um que lê as letras pode se identificar com o personagem principal também, no senso de não pertencimento a algum grupo, que é um sentimento muito comum a muitas pessoas. Assim, exato. De se sentir excluído e tal, então dá pra pegar do cotidiano também. É uma temática universal, sabe? E ele não faz isso, é lógico, eu digo entre muitas aspas, eu acho que ele não faz isso de uma maneira explícita, de uma letra que foi planejada para ser política, até porque o conceito do disco nem se conversa com essa intenção, né? E eu acho que é um disco universal dentro de uma história particular. Eu acho isso muito foda. Para mim, grandes compositores conseguem fazer isso de uma maneira absolutamente fantástica. Para mim, nomes como Bob Dylan, Pete Townshend, Roger Waters são caras que... O próprio Peter Gabriel também, o próprio Peter Hamill, embora o Peter Hamill ainda utilize de muitos elementos literários, abstratos, para fazer comparações, para mim, os grandes compositores, não só da história do rock progressivo, mas da história do rock, da música no geral, tem esses pontos de intersecção. Eles têm uma história particular, mas ali há elementos de universalidade que qualquer um que vai ouvir o Still Life vai se identificar. Por mais que ele não seja um cara lá que viveu aquilo na pele, de ter o amor arrancado e etc., há alguns elementos ali da história que pegam em sentimentos muito intrínsecos a todos nós. Então, para mim, o Mikael Kerfeld, por isso que eu gosto pra cacete dele como compositor, muito mesmo. Rasgaria 1000 louros assim, para esse cara, porque eu acho ele um baita gênio assim, da composição. Gênio mesmo. Só uma curiosidade, assim, falando sobre letras, né? Uma banda que eu sei que influenciou e influencia muito o Michael. Uma banda que eu conheci por ele, porque o Michael é um influencer do prog também, né, cara? A gente vê entrevista dele, eu vejo as camisas que ele usa. Eu conheci Museu Rosenbach, por exemplo, pela camisa, uma camisa que ele estava usando. E uma camisa que eu vi ele usando uma vez, me apresentou uma banda que é a banda Comus, né? Que é o folk prog. Sim. Eu conheci Comus pelo Michael, há muitos anos atrás. Caramba. E o Michael é muito influenciado pelo estilo Comus de letra também, né? Aquela coisa meio contador de história folk, assim, né? Sim. De tal modo que tem letras do Comus, trechos de letras das músicas do Comus, do disco seminal do Comus lá, que o Michael usa como easter egg. Tem letras do Comus em letras do Opeth espalhada na discografia, assim, né? My Arms You Hers, que é o disco anterior, é uma letra do Comus, né? É uma trecho, uma letra maravilhosa. Assim. Baying of the Hounds, né? Que é uma música do Ghost Reveries e tal, enfim. Então é uma influência muito explícita. Assim. Hamill também é uma referência que ele costuma falar também, que ele tem. Inclusive, o nome desse álbum, né? Still Life, também é um álbum, né? Isso, Ele é cheio de referências, né, cara? Sim, ele gosta bastante disso, é um bom detalhe. Mas assim, não sei se tem muito a acrescentar, porque eu concordo muito com o Kelvin. Eu acho que esse álbum é um exemplo muito grande dessa maturidade lírica que ele conseguiu, né? De como as faixas traduzem isso. Eu concordo muito. Acho que o álbum anterior, que já era conceitual, ele não tem
tanto essa força, assim, quanto esse, e não tem uma história, eu acho, tão interessante quanto esse também. Sempre pareceu o que os fãs gostavam mais de discutir essa história aí, tanto esse contraste. É uma crítica mais essa questão do Estado, da religião, ou então tá mais focado no lírico, nessa coisa do romance, entre ele e a Melinda, enfim. Mas eu acho que as duas coisas são bem fortes, como vocês falaram, uma coisa do Universal, enfim. É um dos discos que teve um tempo de preparação mais rápidos, assim, deles, né? Sim, eles ensaiaram muito pouco, por questão financeira, tudo, que foi, eu não sei, eu falei, acho que nos bastidores só isso, né, que eles falam que esse disco, ele era, tipo, meio que um último tiro também, assim, pra eles, como banda, assim, eles estavam até meio perdidos, porque eles tinham um sucesso muito mais nichado, muito mais europeu, daí depois desse disco que eles têm a turnê nos Estados Unidos, que é mais famosa, aquele show de Milwaukee, que é famoso, de 2000, então, financeiramente, assim, foi um acerto grande deles também ter feito certo sucesso, né, que encaminhou eles depois pro The Color Park, que, como teve a produção do Steven Wilson... Aí estourou, né? Estourou, teve muita tensão, né? Estourou. Coisa que eu acho que também foi boa, que foi um acerto deles, foi o período que esse disco foi lançado. Esse álbum é de 1999, no finalzinho, e na época estava tendo um boom, assim, de bandas, de discos conceituais. Se a gente for analisar entre 1998 até 2000, 2001, cara, teve um boom de discos conceituais. Tava na época sentido, né? Muitos discos. Tyranny, do Shadow Gallery, o Scenes from a Memory, próprio do Dream Theater, outros discos também, diversos outros, já estavam saindo na época e tudo mais. Eu acho que o Salvation lançou. Total, o Perfect Element. One Hour by the Concrete Lake. Sim, o Perfect Element. Já veio depois, né? Então, acho que também a banda teve uma sorte, né? Mas a banda também, eu acho que talvez estava captando, de certa forma, o espírito da época de outras. Claro, a gente não pode dizer que eles estavam copiando outras bandas. Não, mas a influência vem, né? Não tem como evitar. Mas a influência é, digamos assim, meio intrínseca. Então, acho que ouvindo esse ali, tudo ali também, o Still Life, ele é um disco que saiu na hora certa. Eu acho que talvez por isso ele tenha sido seja um disco tão cultuado dentro da cena, é um disco tão conhecido, né? Tenha feito uma boa repercussão comercial a ponto de garantir a sobrevivência da banda. Eu acho que se fosse um disco de 1996, de 1995, esse disco não ia acontecer. Né? Então, acho que também tem esse fator do zeitgeist, né? Do espírito da época, ser propício para que o Opeth lançasse esse álbum. Né? É um disco definitivamente que representa 1999. A gente tem a consolidação aí da formação meio clássica, né? Que gravou uns discos mais clássicos, Blackwater Park e tal. Que esse foi o primeiro disco que contou com o Martin Mendes, né? No baixo. Não é ele? Não é isso? E o baterista entrou em 98 também, então... O baterista já gravou, o Martin Lopes gravou My Arms You Hers. Aí o Martin Mendes fez turnê pra tocar a turnê do My Arms You Hers, mas esse foi o primeiro disco de estúdio dele. Ele é o cara que tá na banda até hoje, o Martin Mendes, né? Ele é meio que um pilar junto com o Michael ali. Os Martins, que são uruguaios, né? Eu acho que o Martin Mendes é uruguaio, nascido no Uruguai, né? Esse é um detalhe que eu tava pensando que é importante não saber quando a gente entrasse antes do faixa-faixa, porque... Melhor antes, né? Sim, os dois, eles dão essa cozinha, essa consistência. Muita gente fala, não sei por preconceito, acho que não. Eles têm essa origem uruguaia e falam que tem uma coisa meio latina, assim, tem groove, eu não sei. Exatamente isso, né? Acho que faz sentido. Eu acho que talvez sim, mas, enfim, eles são muito competentes nessa parte mais rítmica. O baixista também, ele toca fretless, enfim, ele é um cara bem versátil também. Não é assim, essa parte mais melódica ele faz muito bem, isso casa com a parte mais acústica, mais melódica desse álbum em si, e das outras coisas também, um cara que encaixou muito bem, assim. Martin Lopes, que é o baterista, ele sai da banda em 2000, ele grava o Ghost Revers em 2005, sai da banda por motivos de adoecimento psíquico, se não me falha a memória, não dá conta de fazer a turnê e tal. Caramba. E hoje ele acabou fundando a banda Soen, né? Que hoje é uma banda sim. Que veio agora, fizeram show agora, tava louco pra ir. Louco. Martin Lopes, ex-Opeth, né? Um ex-membro clássico do Opeth, tá lá. Até pra endossar o que o Ítalo falou, que sim, faz sentido, Ítalo, essa questão da musicalidade, porque eu acho que você é músico também, né? Você comentou que vocês eram técnicos, então imagino que você seja músico também.
Quando você é músico, você aprende a tocar seus instrumentos com a música referência do local, né? Geralmente, sei lá, no Brasil, música brasileira, assim por diante. E, obviamente, quando você vai compor, você vai buscar suas referências iniciais, né? Por exemplo, quando você vai compor, você vai, sei lá, buscar alguma música, provavelmente de metal, ou coisa do gênero, que é o que a gente, que é jovem, escuta. Você não vai buscar, sei lá, uma música típica norueguesa, né? A não ser que seja um músico que seja muito específico. Então faz sentido, assim. Dave Lombardo também é um outro músico que me lembra muito nessa essa questão da latinidade, então faz sentido. Não sou preconceituoso, não. Fica tranquilo que não é preconceito, faz todo sentido. Eu na minha opinião, não é que por exemplo, eu sou brasileiro, eu vou buscar as influências. Eu acho que a influência ela só acontece. Natural. Ela vem espontânea. Você cresce nesse caldeirão cultural, tá no DNA do cara, não tem jeito. O Michael também, o Steven Wilson fala muito disso dele, né? Que nas melodias ele lembra muito a música que é local da Suécia, a parte mais folk, assim, folk, né? Que a parte melódica dele, que eu acho que é o grande, como músico, né? O grande diferencial do Michael é isso, porque, como vocês estavam falando, né, tipo, de conhecimento, assim, ele também não é um cara muito técnico, não é um cara que vai ficar fritando virtuoso, na guitarra demais, virtuoso, não é assim, Devin Townsend, não é Print Eater, Hacking, também esses caras estão, ele é muito mais focado nessa parte mais de compositor mesmo, sim, de detalhes, muito mais melodia, muito mais influenciado por essa pegada setentista, né, embora ele tenha vindo desse background do death metal, das cenas que aconteciam ali, ele era amigo de outras bandas, já tocou em muitas outras bandas, por exemplo, Catatone, ele já participou. O Michael fala numa entrevista que, ouvindo o disco do Camel, Moon Madness, ele ouviu a guitarra do Andy Latimer e ficou apaixonado e falou, é isso aqui que eu consigo tocar e que eu quero tocar o resto da minha vida. Entendeu? Sim, faz sentido. Isso acho que é uma boa paralela. No Opeth. A influência Camel tá aqui, no Still Life, tá em todo lugar. Se você for pegar, assim, essa escola de pensar melodia na guitarra, assim, adaptar pro contexto do metal, do prog nos 2000, é realmente isso. Como se fosse a abordagem do Latimer mesmo, realmente. Faz muito sentido. No DVD deles de 2010, esse Kelvin do Royal Albert Hall, eles tocam o Blackwater Park inteiro no início. Sim. Aí, na segunda parte do set, eles tocam uma música de cada disco que eles tinham lançado até aquele momento. E entre cada música, o Michael vai contando historinhas, assim, né? Tipo, a banda tava acontecendo isso. É muito legal. Assim. E ele é super engraçado, como eu falei, meio Dave Grohl, assim, né? E aí, antes do Still Life, ele fala, 99 a gente chegou no Still Life, eu tava quebrado, pobre, juntando moeda para comer comida enlatada, carne enlatada e cigarro. E aí eu não tinha onde gravar as demos aqui do Still Life, não tinha como, não tinha estrutura. E aí eu não sei escrever partitura de música também, você falou, né, Ito? Ele não sabe música, assim, teoria. Sim. Aí ele, pra compor a música, ele falou que ele fazia assim, pegava o caderninho e escrevia lá, essa música aqui, 4 vezes esse riff Morbid Angel, 2 vezes essa ponte com riff de bateria malucona, assim que ele escrevia a música. Né? O Still Life foi feito assim, velho. E o disco tem a técnica que comparava a todos esses um músico, digamos assim, profissional. Aí eu te pergunto, o que seria a técnica? Então, o que é fazer música, né? Isso é um debate para 1000 anos de terapia. Né? Totalmente. E antes da gente entrar no faixa-faixa, a gente tem que falar dessa belíssima capa do Travis Smith, que, porra, é uma representação. Essa capa é linda demais, cara. E ele fez a capa de todos os discos da banda a partir dali, né? Salvo engano. E, pô, ele é eu adoro que ela sintetiza muito bem o conceito do disco. Ela é uma coisa quente, mas ao mesmo tempo ela tem o preto ao redor, né? E eu acho ela linda, cara. Eu acho a construção dessa capa linda. E isso é uma coisa que eu sou amante, assim, de mídia física, né, cara? Claro. Tem que tirar o chapéu. Porque se você pega o disco, velho, aqui tem uns encartes. Tem vários encartes. E tem a letra de cada música e do lado uma ilustração muito bonita pra cada música, ilustrando a história. Ele é foda, cara. Aí você tem a Melinda aqui, ó, o rostinho da Melinda aqui, sabe? Face of Melinda. Eu te pergunto, né? Você pode nem gostar do disco, né? Mas, porra, você compra uma edição física dessa, já vale, cara. É lindo, cara. Eu amo isso aqui, velho.
E eu adoro assim, né, o trabalho dele com outras bandas, com o próprio Devin Townsend, com Anathema, com Catatonia. Boas capas que ele faz pro King Diamond, pro Avenged Sevenfold. Poucas assim que você vê a capa dele, as capas dele, o trabalho dele, você sabe que é o traço dele. Fora que eu acho as capas que ele fez com o OPF, algumas das capas mais lindas de todo o prog, sabe? Faixa. Começando com a faixa número 1, né, do álbum, que é um álbum que tem 7 faixas, se eu não estou enganado, né? Pelo menos na versão do Spotify aqui, são 7 faixas. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E a faixa inicial é essa, chamada The More. Qual é a opinião de vocês? Se vocês gostam, se vocês não gostam? Eu tenho pra mim que essa faixa já chega mostrando o que o disco vem dizer, né? Qual é o recado do disco. Já chega dizendo que você vai odiar o disco, né, Paulo? Eu não gosto de The More. Eu amo The More. Oh, meu Deus. Cara, por que? Me diga. Falar de uma... Porra, maravilhosa, cara. O Ítalo até falou um pouco, né, do início, assim, do som de guitarra do início, e boa aí, né? Assim, botando uma arma na minha cabeça, assim, Kelvin. A melhor música do disco. Já é a sua melhor música, então? Tá escolhido? Caramba. Eu acho que sim. Acho que eu não mudo, não. É a música que pra mim, sabe, eu adoro a construção dela. Aí começa com a introdução, assim. Você acha que ela vai pra um outro lado, né? E ela vai pra outro. Né? Eu adoro músicas assim, adoro. A construção dela é muito boa, né? Você já apresenta aquele mundo, né? Aquela calmaria, aquele corte, né? Daquele mundo campo que o protagonista vai viver. Já é muito a tônica do disco. Essa atmosfera. Né? E pra mim, uma boa música de abertura tem que ser isso. Né? Tem que ser, ela já introduz a história, mas ela tem que apresentar uma tônica, ainda que nem liricamente, mas musicalmente. Atmosfera. Que dita a atmosfera do resto do disco. E The Room e The More faz isso com uma competência assim absurda. Hoje eu acho que a faixa minha favorita do disco, que é a música que é uma das músicas que eu mais ouço do Opeth, né? E essa tá, né, dentro desse meio, assim. A quebra é uma melodia, eu sinto que é um peso na melodia, mas não é aquela melodia ultra técnica, sabe? Um dos grandes passos, assim, que eu acho positivos que o Opeth deu, assim, ao longo da sua carreira, é que eles ornam passagens complexas nas suas músicas, mas não são passagens ultra indulgentes em serem virtuosas, né? Coisa que eu percebo que é um problema para mim, que eu percebo nos discos dos últimos 20 anos da carreira, por exemplo, do próprio Dream Theater. A interpretação do próprio Mikael, tanto nas guitarras quanto nos vocais guturais, bem legais, assim, muito interessantes, muito boas, assim, que, porra, estão para mim entre os melhores momentos do disco. É uma música que não poderia iniciar o Still Life de melhor forma. É que para mim, por esse fator cultural, né, esse fator cultural me pega um pouco, né? Então sempre, independentemente de qualquer coisa que eu escute com isso, eu não vou conseguir tirar isso da frente antes de fazer uma audição. Mas o álbum em si já é um álbum que tem uma hora mais soturna, né, mais pesada. Então eu confesso que quando eu ouvi esse álbum integralmente falando, né, me deu uma cansada. Eu falei, putz, será que não acaba nunca, né? E as faixas longas, quando eu vi as faixas longas, eu falei, putz, vai ser 11 minutos de gutural. Embora não tenha sido isso, me surpreendeu. E eu devo trazer um ponto positivo aqui pra banda, e realmente é muito positivo. Os caras sabem muito bem fazer riffs de guitarra, né? Então, os riffs daqui são muito assertivos, né? Você entende. Eu gosto muito dos riffs desse. Riff é motivo, né? Sim. Riff é você sair cantarolando riff pela rua, né? Tipo melodia, uma melodia mais chiclete. Então, quando você acerta um riff, você reproduz o riff no assovio ou no ritmo, assim, sei lá, todo mundo lembra de riff de Run to the Reels, de Break the Wall, coisas nesse sentido. Então, são riffs que você tipo, se sente preso ali, você consegue reproduzir. Então, acho que isso é um ponto positivo. Mas de fato o gutural inicial assim me pegou um pouco de surpresa. Isso vai ser arrumado ao longo do disco. Devo dizer que tem 2 faixas que eu gostei bastante. Provavelmente não serão surpresa pra vocês. Provavelmente não serão surpresa pra vocês, mas devo dizer que me pegaram. Mas essa primeira, assim, realmente não me desceu muito nesse sentido. Mas a faixa. Ô Paulo, só falar uma coisa, pra mim também, o Opeth nessa primeira fase, que tem os guturais especialmente, ele tem uma característica, não sei se vocês percebem, se o Ítalo também. Tipo assim, eu sinto que quando eles. Isso tem na The More, tem todas as músicas do disco. Quando eles encontram um riff ou uma linha melódica que eles curtem pra caralho, eles repetem isso, tipo, uns milhares de compassos. Eles repetem muito o riff, assim. Eles vão exaurir aquele riff ali.
Felizmente, eles têm um bom gosto pro negócio, porque eles sacam qual é o riff que é muito bom e repetem. Então é bom, tipo, não é repetitivo. Não é isso, cansativo. Eu tenho um amigo meu que a gente ouve o Opeth, ele até brinca assim, que é o Teletubbies, assim. De novo. É o mesmo riff. Vamos repetir mais aqui. Aí muda só a levada da bateria, mas o mesmo riff. Não, eles exploram pra caramba o riff. Tava falando com o Luiz um tempo atrás agora sobre isso, ele até me recomendou alguns guitarristas pra ver, a gente fica trocando figurinha no grupo lá do Guitar Team. E ele me trouxe alguns jazzistas famosos, eu não lembro se era... Caramba, não lembro agora quem era o músico, não lembro se era o Alan Wordsworth, se era... Não sei se era o Coltrane, que eram caras que ficavam realmente sempre no mesmo motivo, ou no riff, como que a gente quiser chamar, e só mudavam a roupagem daquilo, né? E aí, a própria música erudita também faz muito disso, né? Você pega um tema, um motivo e repete ele no começo, no meio, no fim. Eu acho que é uma ótima introdução à banda em si, porque ela tem muitos momentos, muitos moods, e eu acho que isso mostra muito bem como eles exploram todos esses lados da banda, assim, e acho que servindo ao álbum também, assim, ela serve perfeitamente também com uma ótima introdução, liricamente, os momentos, e falando dos riffs, assim, eu acho que nela acontece isso da repetição também, sabe, bem acertado, mas eu acho que, no geral, a banda, ela tem uma boa variedade de riffs, assim, os recursos que eles usam para extrair sons, depois mesmo pra frente eu falo, assim, outras faixas, que eu acho. Mas aqui eu acho que, principalmente isso de como ele varia os moods, assim, isso ajuda como recurso para contar a história, né? Sim, sem dúvida. Porque gera um vínculo ali também. Bom, senhores... Essa música sobreviveu muito no setlist da banda, né? Eles tocam ela com frequência. Sim, ela... Acho que tá entre as favoritas dos fãs também. Acho que ela virou uma favorita. Lógico, não tem como não tá, né, gente? Godhead's Laments. Muito que bem. Qual a opinião de vocês? Vocês gostam dessa música? Eu devo já começar dizendo que, quando eu escuto, não sei se vocês têm essa impressão também, nem sei qual é a relação dele com essa banda, né, do Mikael, né, Mikael. Mas quando eu escuto, especialmente essa faixa, algumas outras também me trazem a sensação de King Diamond, ou de não sei se... Merciful Fate, não sei, talvez mais King Diamond. Né? Talvez. Provavelmente. Porque, então... Não sei se isso da carreira solo do King Diamond, mas não foge muito daquilo, né? Então eu fiz um exercício, inclusive, né? Pra me livrar um pouco do gutural, eu tentei escutar isso com a voz do King Diamond, as letras com a voz do King Diamond. Uma loucura, mas funcionou bastante. Até recomendo esse exercício pra vocês. Eu escutar com a voz do Silvio Santos agora. Todo lugar que tiver o gutural, coloquem aí o agudinho, o falsete lá do King Diamond, que eu acho que vai funcionar muito bem também. As composições, o arranjo, acho que são muito, não sei se ele é fã se o Michael é fã do King Diamond. Provavelmente. Ele fala muito do Judas Priest, de banda mais clássica. Judas Priest ele gosta bastante. E faz todo sentido também, né? Até a ideia lírica aqui do álbum, né? O King Diamond tem sempre uma história de satanismo, bruxaria, possessões demoníacas. Então tá muito ligado ali. Então deve ter alguma influência. Mas qual que é a nacionalidade do King Diamond? Ele é dinamarquês, eu acho. Então tá explicado, né? No meio dela, pra mim, exatamente o meio dela, tem uma das sessões acústicas que eu acho mais bonita da discografia do Opeth. Sim! Muito boa, né? A break ia ser muito boa. Né? Adoro. Cara, eu gosto muito das passagens acústicas desse disco. São muito bem inspiradas, muito bem inspiradas. Por isso que eu não compreendo uma pessoa falar que esse álbum é só gritar. Eu já vi gente falando assim, sabe, que esse disco é só... A gente postou ano passado uma efeméride dele, né, que a gente posta todo dia efemérides de discos, só falou mal? bandas, etc. Não falaram mal, mas falaram que muitas passagens do disco são só gritarias, que o disco não tem contrapontos. E eu fiquei assim perguntando, gente, essa pessoa realmente ouviu esse disco? Ela tá confundindo esse álbum? Funciona dentro de um contexto, né? Mas ele não é só aquilo, né? Porra, se fosse um outro contexto aqui, talvez o gutural não me pegaria de forma alguma. Mas nesse disco aqui, em outros discos do Opeth que utilizam esse recurso vocal, funciona, sabe? E não tem nada de errado a gente também achar que só porque a gente não gosta de um recurso, ele vai ser uma merda em tudo que ele vai ser utilizado, né? É uma coisa um pouco pueril, pra não dizer outra coisa, né? Então, pô, essa música eu acho maravilhosa, eu gosto muito dela. Para mim, algumas das linhas de baixo mais legais do Martin Mendes desse disco estão nessa música. Eu gosto muito do baixo dessa música, eu não sei explicar muito bem porquê, mas eu gosto. Acho ela uma baita assim, composição.
Uma música que, pelo que eu soube, né, era uma das mais antigas, até reaproveitadas algumas partes dos riffs, né? O próprio Mikael disse que são de algumas das sessões anteriores do My Arms Yours, que não foram reaproveitadas, mas ele transpôs elas em diferentes tons, né, com outras melodias para essa música. E, porra, eu acho essa música sensacional, fantástica, um dos grandes momentos do disco, né? Eu acho que outras músicas fazem mais a minha cabeça, mas eu tenho muito carinho por essa composição, assim, no geral. Acho que a bateria também, assim... Total! As viradas, a dinâmica da parte mais lenta, a parte, assim, realmente... Excelente. Esse disco é uma evolução muito grande na bateria, em comparação ao anterior. Sim, eu acho que acrescentou demais. Mas assim. ele cresceu muito de um ano para o outro aqui na gravação. Sabe? No prog, cara, acho que o mais difícil é o baterista, assim. O baterista tem um papel muito grande, assim, né? Eu acho que tudo que você quer levar para esse lado que ritmicamente vai ter mais desafios, não vai ser uma coisa tão reta, vai ter um papel muito grande. Por exemplo, o Mastodon também, né? Que eu tô com a camiseta também, outra banda, mas que eu acho que o baterista carrega muito. Tá uma porrada. Vamos para a faixa 3, Benighted. Quero saber a opinião que vocês têm. Diga aí, Kelvin. Depois de muitos anos... Cara, durante muitos anos eu não gostava dessa música. É mesmo? Né? Muitos anos, entre aspas. É uma das minhas favoritas, diga-se de passagem, o Ramon acertou. Quando eu ouvi, assim, a primeira vez do disco, assim, eu achava essa música meio... Acho que outras melhores, né? Porra, hoje em dia eu amo ela, né? Eu acho que talvez por eu ter ouvido os outros discos, talvez foi me pegando aqui. Quando você ouviu pela primeira vez, você não achou estranho essa música, não? Você não reconheceu algo nela, não? O quê? O quê? Dá uma dica aí, irmão. O quê? Olha, Fala. A introdução dessa música é o quê? Poxa, violão inicial. Caramba. Vocês são progueiros, rapaz. Vocês têm que saber essa coisa. Ih, ó a pressão. Caramba, essa música tem muito de prog mais antigo, realmente eu conheço, mas eu não lembro da música. É mais do que ter prog antigo, é um plágio. Que isso, é um plágio assumido. O Michael fala, eu fiz pra homenagear. Essa música nada mais é do que Never Let Go do Camel. Primeiro disco do Camel. Caralho! Pode colocar aí. Agora, cadê? Não, agora eu tô lembrando. A influência do Andy Latimer do Camel não é só da boca pra fora, não, entendeu? Música, é um plágio. Por isso que é uma das minhas favoritas hoje. E eu era fã de mesmo. Camel quando eu ouvi ela pela primeira vez e não gostei dela, né? Fui gostar depois. Mas é só o dedilhado inicial, aí depois a música vai pra outro lugar. Mas o Você fica até esperando entrar o Melotron, assim, mas não vem. Pô, eu acho essa musicaça, assim. É a minha Porra, eu falei que The Moor é a minha favorita, mas eu gosto muito dela. Gosto do caminho que ela vai, assim, musical. Acho ela uma das melhores músicas do OPF. Não sou inteirado nos setlists da banda. Espero que tenha vingado. Não. Né? Não vingou? Mal parece. Uma pena. Eu gosto muito dessa música, mas acho que eles têm baladas, assim, nessa vibe um pouco melhores que essa, de fato. Então, eles acabam preferindo outros, eu acho. Você pega no várias melhores. Assim. O show do Pep tem momentos assim mais calminhos, ou é só porradaria, ou não? Rola também umas baladinhas? Não, bem calminho até, cara. É mesmo? Se for ver pelo... uma banda de metal, eu diria que sim. Tipo, de demorche, sei lá... porrada, assim, é um show tranquilo. Embora eles gostem de começar com alguma outra mais pesada, né? Depois ir variando e volta. Faz sentido também, claro. Muito bem, então como eu disse, essa foi a faixa que me pegou. Não sei se eu posso considerar como a melhor do álbum pra mim, mas realmente me pega bastante porque tem isso, né? Melodia, uma parte mais acústica, mais acalminha. Um prenúncio, né, desse lado mais, digamos assim, melódico ou eu não diria pastoral, porque não é pastoral, mas é um lado muito mais até, né? menos agudo numa sonoridade distorcida que a banda viria fazendo nos discos seguintes, né? É uma música que poderia estar no Damnation, por exemplo. Sim. Total. Quando eu ouvi ela pela primeira vez, talvez eu tenha gostado tanto dela, o quanto eu ainda gosto pra cacete até hoje, talvez por causa desse ponto de interseção ao Damnation.
né? Que era um disco que eu tinha gostado muito, né? E tinha como referência. Né? Música que para mim ela soa um pouco mais distinta do disco em termos de produção, de captação. Sim, gosto totalmente. muito dela também. Ela é bem diferente. Eu vou falar isso de todas as dizer, músicas, né? gente. É complicado. Eu tenho dificuldade de fazer esse disco faixa a faixa. Pra mim ele é uma coisa só, assim. E até faz sentido pelo fato de ser conceitual, né? Então, também. Tem muita dificuldade de separar a as gente músicas. sempre vai trazer uma intersecção de uma música ou outra. Mas vale dizer, né? Acho que foi até o Ítalo comentou, né? Eu gostei muito dessa música, ela tem esse apelo mais melódico, que me agrada, mais instrumental, acústico, que me agrada. Mas realmente o Mike não é definitivamente, pelo menos nessa fase, um bom cantor, né? Me soa um pouco... Eu acho que assim, mas ele começou, acho, vejo nesse álbum foi acho que começou a ter mais baladas, assim. O segundo álbum, né, tem To Be Your Farewell também, que é balada. Mas eu acho que as desse álbum estão bem mais maduras, ele começou a se soltar mais. Mas como foi o Kelvin que falou, né? Hoje em dia ele tá muito mais maduro, muito mais seguro. Pra mim, assim, a mudança de 2011 pra cá, da fase prog, né? Sim. É mais ou menos, pra mim, é comparável ao que eu sempre falo no canal aqui com o Kelvin. É mais ou menos tipo o Phil Collins pré-anos 80 e depois anos 80, assim. O Michael dá um salto de qualidade no vocal, na interpretação dele. É quando ele achou o vocal limpo dele, entendeu? É assim, gente, eu acho muito complicado a gente julgar um cara que há 25 anos atrás, esse disco tá fazendo 25 anos, ele tinha 25 anos, ele fez 50. É um garoto novo, sabe? Tava aprendendo a compor. E o Michael... a gente tá falando Michael, né? Michael, né? A gente vai falar Michael. Foda-se. Michael, foda-se. Né? O Michael, ele começou a tocar profissionalmente com 13 anos de idade, né? Ele foi aprendendo a fazer música, enquanto ele ia fazendo, gravando mesmo, né? Então, muito assim, na prática, né? Mesmo. Então, esses caras aí são na prática, entende? E eu acho também que é muito de evolução conforme os anos, né? Existe uma diferença em como você vê, como você vê a tua performance na época e como você vê a tua performance hoje, como é que você cuida dela, né? Obviamente, talvez, isso aqui é um exercício de imaginação, o Michael, lá em 1999, não cuidava tão bem da saúde como ele cuida hoje, como ele tá com 50 talvez não tivesse instrução certa para isso também, né? Claro. Olha, eu preciso, agora a gente tá com uma agenda um pouco maior de shows, né? Eu preciso cuidar mais da minha estamina física, da minha voz, da minha presença de palco, né? E você falou, o que até 2011, o foco da banda eram os guturais. O foco dele era os guturais. Então ele treinava os guturais, ele aquecia, ele fazia toda a prática do gutural. Tanto é que o gutural é lindo. Ali em 2006, 2005 é lindo. Hoje, os guturais dele não chegam nem perto do que já foi. É mais para constar no show. Porque não tem mais a prática, não é o foco dele mais. O que ele pratica, ele foca hoje é o vocal limpo, cara. O gutural dele hoje, assim, é pra cumprir tabela. Pra quem gosta de gutural, vai ter a reação do Paulo, assim. Não, o gutural dele hoje é bem mais ou menos, né? Igual o Paulo ele mudou. E talvez isso também seja uma questão que eu acho até legal dele reconhecer as limitações. Sem dúvida. Né? Porra, ele sacou assim, cara, eu não tenho mais condições de fazer isso, senão eu vou foder minha voz, não vai ter mais disso. Né? Então eu falava, vou cantar de vocal limpo agora, e eu acho, e que bom que ele fez isso num estágio avançado da carreira dele, né? Que ele já tinha um treinamento, porque para você treinar gutural, você tem que usar muitos rudimentos, entre muitas aspas, usando um termo de bateria, assim, que você aprende quando você está fazendo o treino vocal limpo, né? Então você também cuida da voz da mesma maneira. Então o Michael, ele tá hoje, né? Ele cuida da voz dele, mas ao mesmo tempo ele saca. Olha, eu tenho hoje eu tô com a minha voz mais madura, consigo ter uma boa versatilidade no meu canto, mas eu tenho a minha fronteira. Eu posso ir só até aqui. Né? Tanto é que eu acredito, não fui no show, o Ítalo e você, Ramon, podem dizer isso com muito mais propriedade. Hoje os shows, né, devem ter muito menos presença de gutural, até mesmo nas canções antigas. Né? Sim, é muito mais safe assim, a região que ele fica. Assim, tanto que você falou assim que ele né? Não, não chega a baixar o tom, mas... não chega tanto. Caramba, baixar o tom. Mas é assim, questão de intensidade, assim, que ele coloca... Até não sei se era saudável o jeito que ele cantava antes, né? Assim, o resultado era ótimo, né?
esteticamente, o que ele queria fazer com o Gutural, ele conseguia de ter essa clareza na dicção, que eu falei, né, da influência do Morbid Angel que ele tinha, isso ele conseguia, mas assim, para a saúde vocal dele eu já não sei. Hoje em dia ele fala que ele consegue, ele não tem uma limitação física para fazer o gutural, o que ele faz também, mas assim, é uma coisa que não é mais o foco, né? Acho que é desinteresse mesmo. Assim. É desinteresse, E o auge mesmo foi, acho que o auge, sim, se pegar, foi quando ele tava com o projeto do Bloodbath, né? Que é começo dos anos 2000 também, que é o projeto paralelo. Que ele tem um show ao vivo, assim, que o gutural dele tá, tipo... voando, né? Voando. Ele fala que quando ele gravou, acho que o primeiro álbum do Sol, ele chegou a vomitar de tanta força que ele fez, assim. Caramba. Então, assim, eu não sei até que ponto era saudável o jeito que ele cantava essa época, né? Mas isso é uma coisa de bastidor, assim, que a gente não vai saber. Porque... nós vamos entrevistar ele aqui no canal. Ano que vem vai ter entrevista com... E Kelvin, vocês falam de 2013, 11, por aí. Você lembra quando que é aquela ponta que ele fez no álbum do Steve Hackett, que ele cantou Lover's Sleep? 2012. Né? Foi o Genesis Revisited tudo. Ele canta a primeira parte, né? Porque a parte são vários, né? Ali ele tá cantando direitinho. Ali já ele tá cantando. Super bem. Ele tá muito mais seguro, assim. Uma coisa que nessa época ouve aquela voz. Você ouve aquela voz ali, você não reconhece que é o Michael Ackerfeld, né? Tá eu tive que olhar até nos créditos do disco quando eu vi pela primeira vez. Quem é esse homem que tá cantando, né? Aí eu fui ver, aí era ele. Me surpreendi. A voz dele é muito... Só de curiosidade, uma das últimas gravações do Michael em estúdio de gutural é com um cara que eu amo, que é o Devin Townsend, né? Ele participa de uma música do álbum Deconstruction, de 2009, fazendo gutural na música Stand, do Devin Townsend, que é um musicão, assim. Tem muito mais. Pra quem gosta de Michael, ouve esse disco Deconstruction, que tem Michael, que tem o vocalista do Between the Birds and Me, tem Gojira, tem um monte de convidado massa lá. Nós vamos para a faixa 4, que é a Moonlapse Vertigo, ou Vertigo, como preferirem. E essa já veio muito mais dinâmica, né? Se vocês gostam dela, qual a opinião de vocês sobre ela? Eu adoro também. Ela, se fosse para escolher uma que se aproxima um pouquinho de filler, é isso aqui, mas até pegar. Eu tô forçando aqui. Porque mais até do que mesmo na música mais fraca, tem momentos lindos, assim, nessa música também, né? Muito difícil falar isso. Eu gosto dela, mas também é uma das que menos me impactam, assim, no disco. Poxa, mas é uma mas é uma puta composição, cara. Puta composição. Sabe? É uma questão mais de, eu acho que talvez de conexão pessoal, sabe, com outras músicas. Né? Mas é aquilo, eu acho eu me lembro de épocas em que eu ouvi esse disco, que essa aqui era uma das minhas favoritas, assim. Então, não é que ela seja ruim, né, cara? Claro. Não tem nada ruim aqui. Instrumentalmente falando, a guitarra dela é a que mais me pega em todo o álbum, sem dúvida nenhuma. Ela tem riffs mais marcantes. Assim? Não, pega positivamente. Ela tem riffs marcantes que me agradam. São mais ideias de riff aqui que me agradam bastante. Eu gostaria muito de ter tido essas ideias, né, compondo alguma coisa. Mas vocalmente falando, obviamente. A instrumental no meio também é muito boa. Então, ela tem uma variação dinâmica, né? Tem um riff melódico bem no início, Paulo, que entra em 47 segundos da música, assim, que é lindo, cara. Eu já fiquei cantarolando isso várias vezes na minha vida já. Então, essa prova eu não vou arriscar cantar aqui, não, pra não canta aí, os views do vídeo. Cair nos direitos autorais. A gente tinha que trazer 47 a segundos na música. Na segunda vez que o Ítalo participar, isso, claro, se ele não desistir, não falar, porra, esses caras são muito loucos. Não, pô. Isso aí já tá cheio. O Ítalo traz a guitarra dele, cara, que o Ítalo é um senhor guitarrista. Não, daí também não, cara. É 5 se eu não estou enganado, né? É isso mesmo. Isso. Face of Melinda. Qual a opinião de vocês? O rostinho da Melinda. Linda, cara. Melinda. Melinda música. Porra. Cara, essa é das suas favoritas também, né, Paulo? Desse disco, sem dúvida alguma. Como é que você sabe, Ramon? Caramba, hein? Será, né? O que essa música não me tem? Mais melódicozinho, mais palatável, mais algo que se aproxima do música mais ouvida dele. do Spotify. Essa é a música mais ouvida do Spotify deles, desse álbum, né? No caso. Eu só ia falar que, cara, eu sou suspeito pra falar. Eu tô numa coisa meio Glória Pires, cara, nesse disco. Porra. Não sou capaz de opinar. Tudo maravilhoso, sabe? Mas porque cara. Eu acho as músicas muito boas. Porque é consistente, né, cara? É foda. A consistência é muito boa. Isso só prova que, de fato, é um trabalho muito bem executado na ideia de ser conceitual, né? Porque é uma coisa legal. Total. Não tem nada desconecta.
E eu acho legal como o disco, ele, ao mesmo tempo que tem toda aquela complexidade pesada de The Moore, tem essa coisa etérea, essa coisa palatável, entre muitas aspas, nessa música. Então, por isso que eu não consigo compreender uma pessoa que acha que esse disco é um disco reto, limitado à sonoridade. Nossa, não tem, nem um pouco. Definitivamente. Tanto que aquilo que eu falei da cozinha, né, dos Martins aí, nessa faixa, eles brilham bastante também. Porque você pegar um músico de metal que tem a capacidade, né, de tocar uma balada desse tipo, com a dinâmica que eles tiveram ali, essa sensibilidade é um tanto difícil, sim, acho que acrescentaram bastante, mas em geral é uma faixa bonita. Mas, assim, não é assim, das minhas baladas favoritas da banda, mas é uma música muito boa, assim. Já tem uma sonoridade diferente. Pode falar, Paulo, desculpa. Não, pode continuar, eu termino depois, não tem problema. É porque tem uma característica diferente nessa música que acrescenta muito pra diversidade do álbum, é que a bateria foi gravada com vassourinha, né? Então sim, é um som da vassourinha. E o baixo é um baixo. Esses detalhes. Não sei se é um fretless ou se é um. É fretless. Só o timbre de fretless, mas acho que é um fretless, né? É fretless. Então já dá um ar totalmente diferente, assim. Totalmente diferente. E a linha também é uma das linhas mais legais. Assim, muito boa. Nossa. Mendes, né? Falei, eu acho essa música é muito boa. Eu não sei, ela não saiu como single, né? Poderia ter saído. Acho que talvez trouxesse alguma repercussão, né? Mas enfim. Sabe que a impressão que eu tenho, né? É claro, eu gosto muito de... É que não tem como evitar muito isso de comparações, né? Mas não comparações no sentido positivo, né? Do que a gente percebe de influência do trabalho do músico e assim por diante. Eu vejo muito, não sei se vocês têm essa noção também, mas... aliás, antes de fazer esse comentário, só pra complementar o que o Ítalo disse, e também fazer uma meia-culpa minha, né? Eu falei que ele tava cantando... O limpo dele era bastante sofrível, né? Bastante questionável, mas... Tem a ideia da complexidade de fazer... Uma coisa vai ligar a outra, né? Tem a ideia de complexidade de fazer um trabalho tão grande como esse, né? Um álbum de 62 minutos, é uma baita de uma estrutura que tem que ser deslocada para poder conseguir compor algo nesse sentido. E fazer com tanta qualidade assim, né? De nuances de gutural, de pesado, de acústico, de leve, de vocal mais limpo, mais melódico. Então, sim, tem a meia-culpa, né? De que o cara tem uma habilidade muito grande de fazer isso. E vale a gente dizer que a gente também tá falando do quarto álbum de uma banda que tava entendendo o seu som ainda, né? Que tava tentando entender qual é o cenário deles. Então, compor algo nessa proporção, pô, a gente, pelo menos falando por mim, né, pra compor, sei lá, uma musiquinha, uma cançãozinha besta, eu fico, sei lá, um mês e tanto pra fazer uma estrofe, imagina compor alguma coisa nessa estrutura. Então, é nítido o empenho dos caras em fazer isso, né, então tem muita entrega. Se você falar né? que é sofrível também, é forte, vai lá. Né? É sofrível, é ruim, sofrível é ruim. Não vou retirar, não vou retirar. Não é chegar não é exagero, cara. Inclusive, tem suas limitações, mas ele sabe... É bom. Sofrível. Total, sofrível nada. Sofrência. Sofrência, sim. E por falar em sofrência, né, essa música é sofrência. Michael Åkerfeldt, ele falou que uma das inspirações, assim, digamos assim, para ele compor essa música foi um sentimento que ele teve ao ouvir pela primeira vez Nights in White Satin, do Moody Blues, né, que aquela música ela tinha um tom, pelo menos nas palavras dele, intimista, e que era algo que ele queria reproduzir nessa música dentro do conceito. Né? Eu ia falar de influências, né? Eu até esqueci dessa parte. Eu vejo muito do... Não sei também qual é o vínculo que eles têm com a banda, né? Mas eu vejo muito do trabalho do Ghost ser influenciado pelo trabalho do Opeth até, né? E também, obviamente, do King Diamond e assim por diante. Eu sou a sonoridade do Ghost... Não sei. Ghost é talvez seja o elo entre as duas. Assim, que possivelmente, claramente. O melódico, a ideia do horror rock ali e tal. O peso também, né? King Diamond é uma banda, inclusive, pra quem não conhece King Diamond ou Merciful Fate também, um pouco antes, recomendo, que é uma banda muito boa. Foge um pouco do prog, né? Mas os caras, nossa, a ideia de composições conceituais dele é muito bem estruturada, né? O cara manda muito bem. Então, Serenity Painted Death. Qual é a opinião de vocês a respeito dessa música? Se vocês gostam, se vocês não gostam, quero saber. Hoje em dia, essa é a minha música favorita do disco. Serenity. Não, pra mim é a próxima. Ela, embora eu acho que ela prepare bem o terreno pra esse final. Sim, essas duas, elas fecham muito bem. A parte lírica, conceitualmente, assim. E essa música, eu ressalto muito o trabalho de guitarra, assim, eu acho que um dos melhores da banda, assim. A quantidade de riff, de linha de guitarra, assim, é absurda, assim, e muito criativo, eu acho. Você resumiu, cara. Pode falar, depois...
do Opeth, que assim, eles fazem exercícios pesados, mas eles tocam na afinação padrão, sabe? Então, tipo, é uma coisa assim, os recursos que eles têm que usar são tanto limitados, então eles têm que ter muita criatividade, muita saída. Eu acho que a influência do prog mais clássico, assim, ajudou muito eles nisso também, né? De como fazer 7 cordas, né, cara? Então, não tem essas coisas, cara. Do prog contemporâneo, assim. Prog contemporâneo, que o Hack, 8 cordas, né? Levintal, assim. Por isso que eu gosto deles, cara, muito também. Sim, tudo que tem, né, pra poder fazer com que dá. Nada e vai lembrar, né, que... Nada contra. Eu não tenho nada contra essas bandas que usam guitarra de 8 cordas, essas coisas. Não, claro, mas eu acho que tem uma diferença entre recursos, né? Você falou exatamente o que eu falo. Eu tenho um amigo meu que é muito fã de Opeth também, a gente conversa muito sobre. Inclusive, eu tinha um podcast, né, que a gente fez uma análise do disco Ghost Reveries e tal. Essa música, pra mim, ela tem você falou muito bem, cara. Ela é uma sequência de um riff melhor que o outro, um atrás do outro. Assim, sim, não para. Acho, sim. Você tá sendo. Absurdo, cara. Levando tapa na cara o tempo todo. Muito bom, eu devo dizer que os riffs dessa música me pegam, me ganham também, mas realmente o vocal gutural quando começa a guturalizar... Essa tem muito. Essa realmente é pesada, acho que... Não precisava. Da banda, sim, acho que... E eu acho que é uma das que mais tem. Né? Sim. A gente tá falando dessa coisa mais do gente e tal, assim, o Opeth já chegou a ter uma certa influência nisso, né, no Deliverance, né? Que eles pegaram uma certa influência disso e colocaram na música deles, né? Exato. Na música, na Harlequin Forge também tem um pouco disso, né? Sim. Ghost Reveries, assim. Sim. De leve, mais pra frente, né? Nessa época, ainda não. Muito que bem. Falando, eu adoro... Algum comentário adicional a respeito dessa faixa, pessoal? E sobre essa música, assim, pra mim, elas estão... Pra quem curte metal... Nossa, essa é um prato cheio. Um prato cheio. Banquete, assim. E é um metal mais moderno, né? Não é um metal muito dos anos 90, se a gente pode ver, né? Até e uma coisa que eu acho assim, sobre essa música, pra mim, eu acho que tá entre algumas das, talvez, 5 melhores performances do Mikael na guitarra, assim, pra mim. Com certeza. Toda a discografia da banda. Eu gosto muito, muito, muito das guitarras dessa música. Muito, muito mesmo. Eu queria até ouvir elas isoladamente, assim, naqueles mix, né? Porra, que é algo absurdo, assim. Eu acho que é o melhor trabalho dele no instrumento em todo o disco, o que, sem dúvida, bota a música lá no alto. Várias do álbum e da carreira também, entre as minhas favoritas, essas duas. A Demor e... Sim. E a Serenity. Pô, interessante. Muito que bem, galera. Serenity é uma música, só pra fechar, uma música super excluída também. Assim, pouquíssimo tocada. Acho que tocaram mais na época da turma. Sim, eu já fui pesquisar isso. Eles raramente tocavam. Já cacei muito o álbum. Então, eles deviam voltar com ela no setlist, sim. Eles tocam essas músicas mais longas? Eu acho. Rola de tocar essas músicas. Rola. Então, como eu falei, eles tocaram Black Rose Immortal aqui no Brasil, que é tipo 15 minutos de música. Então, quase todas são longas, também tem muito como fugir disso, né? Diga, Calvin, tu ia falar alguma coisa? Eu acho que eles não são muito de fazerem ondas de turnês comemorativas, né, de discos, né? Não fazem isso. Se fizessem, eu acho que seria uma boa, né, fazer uma turnê dos 25 anos que tá fazendo agora do Still Life, né? Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não. Talvez o único disco que eu vejo eles fazendo talvez seja o Blackwater Park. Mas já fizeram, né? Já tem registrado já em DVD. Não sei se fariam de novo. Do Blackwater Park? Eu falei, no Royal Albert Hall eles tocam o Blackwater Park. Sim. 2010. Mas isso já faz muito tempo, né? Eu tô falando recente. Né? Tipo 10 anos de aniversário, esse tipo de coisa. Eles não fazem isso, né? Não fazem. Eu acho muito uma pena isso. Uma pena. Listas recentes, eu já vejo eles entrando numa, assim, de... meio Queen, né? Que tem que fazer os setlist bem parecidos, muda... Mas é a sensação que eu tenho, assim. É uma cena de banda grande, né? Não tem músicas que nunca saem, sabe? É tipo assim, a música, sei lá... Take On Me do A-ha, tem que ter em todo o show. Já tem umas músicas assim, sabe? Deliverance, né? Eu sou profissional também, né? Tem muita música do Judas que os caras também não... Se os caras não tocarem quando vierem pro Brasil... sempre isso, né? Os caras vão, né? Só falta jogar pedra no palco. O fã xiita não entende muito bem isso, né? Não tem quando você tem uma carreira longeva, fica complicado. Eu não consigo ver as mesmas músicas. Né? É igual o Fear of the Dark lá com Iron Maiden. Se bem que nessa agora eles trocaram uma porrada.
Não estão tocando não, o próprio Judas também tem tocado músicas de 40 anos atrás. Os caras estão... É que também já chegaram num patamar que, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu Deixa os caras tocar o que quiser, né? Por isso que pra mim eu falo que o melhor setlist do planeta é o do Marillion, cara. Marillion, eles... Se amanhã eles fizerem uma turnê, ó, vamos tocar o Marillion.com. O Marillion é bem assim. Eles são assim. Comprou ideia também, né? Era o Marillion que fazia aquela petição de setlist online também, que nem o Opeth faz. Eles fazem, amigo, eles fazem os weekends, né? Todo ano tem. Verdade, São 3 datas com setlists especiais temáticos. Eu acho isso maravilhoso, cara. Isso pro tinha que vir pro Brasil. Vocês fazem isso aqui no Brasil, eu me endivido. E olha que eu nem tenho dinheiro, hein? Alô, Serasa. Alô, Serasa. Fica de olho pra ver os 3 shows. Faço loucura, vou pra São Paulo, né? Pra ver os 3 shows. Justo. Que eles vão fazer, se vão fazer, vai fazer lá. Também, vão fazer aqui no Rio. Para seguir esse conselho aí. Muito bem, senhores. Falamos então da faixa 6, Serenity Painter's Death, e vamos para a última faixa, que já começa com o pé nos peitos, né? Soco na cara, murro na boca. É aquela faixa que a galera deve rolar um mosh pit, com certeza, né? Não sei. Pra quem já foi no Wave, não sei se vocês começaram com essa, que é a música final do álbum, mas não sei. Tô falando de White Cluster. Qual a opinião que vocês têm? Eu gostei bastante. Olha, devo dizer. E aqui fica uma ressalva que talvez seja a primeira e única vez que eu faço isso nesse canal e a última de preferência, mas eu acho que combina o gutural perfeitamente com o que a música tá querendo passar. Finalmente! Vou chegar na última. A ideia do gutural. Tu tinha que chegar na última pra poder dar o braço torcendo. Acho que aqui o gutural funciona. Diga aí, vocês. Então, se eu ouvir o disco mais uma vez, você tá convertido, tá? Não, tá. É isso que eu tô falando. Nunca mais. Vou tirar da minha playlist, com certeza. Mas diga aí, qual a opinião de vocês sobre essa música? Que fecha o álbum. Porra, tem nem como falar. Mesmos apontamentos do anterior. Sim, elas estão muito conectadas, né? Uma leva a outra, e liricamente acho que ela fecha muito bem também do que o álbum queria passar, e a parte musical segue a isso. E assim, é essa sequência, né? O mood que eles vão criando, elas são as letras, assim, um jeito muito bom de fechar. Embora essa parte instrumental. A outra, né? Essa parte de guitarra eu acho assim, a que mais me chamou a atenção dessa também é muito boa, com certeza. É outra música bem excluída também, eu acho que eles tocaram na tour do disco e sumiu. Isso, Só Demur e Face of Melinda sobreviveu um pouco também. Sim, Demur eles tocam bastante. Né? Mas Demur até hoje. As outras são excluidaças, assim. São músicas lindas, né, cara? Você pega a banda com a discografia dessa, as músicas abandonadas, assim, no setlist. Que é complicado, né? Tem música que, como é uma discografia grande, sei lá, eles acabam tocaram ao vivo. Não tocando tanto. Não, faz todo sentido. Mas logo os fãs vão começar a lembrar, pedir online, igual a Black Rose Immortal, né? Então, que hoje em dia os fãs pediam muito, né? Então. Se pedirem outros desses, sim. É tipo pode começar a aparecer. Sério? É tipo a Grindel do Opeth, assim, sabe? Toca Grindel, aquela música de início de carreira, grande. Eu acho essa um musicão. Eu acho que bom que voltaram a tocá-la, porque é uma boa música, né? Eles nunca tinham tocado ela anteriormente, além desses. Eu acho que nunca tinham tocado. Nossa. Essa que ele tá falando, Black Rose. Sim. É porque eu já ouvi essa música, né? Eu gosto dela. Aí, eu sempre sou a favor, gente, de revisitar essas coisas, né? Trazer músicas antigas assim. Porque, pô, né? É um crime você ter um Still Life, um disco com um puta encerramento como esse, com um puta repertório como esse, com uma puta qualidade de repertório linear, assim como esse. Aí você só tem 1, 2 músicas tocadas. Eu entendo que, pô, não dá pra representar o disco ao vivo em toda a turnê. Tem, né? Mas, pô, uma vez ou outra toca umas 4, 5 desse disco, né? Acho que dá pra fazer, né? Entende? Sim. E também oxigênio, repertório. Só o Mastodon mesmo que eu também fui aqui no Brasil, eles estão fazendo um setlist, assim, tem umas pedradas que eles sempre vão tocar, mas tem uns easter egg, assim, de um álbum ou outro que eles vão variando, assim. Na Argentina eles tocaram uma coisa, no Brasil tocaram outra, sabe? Tipo, e não foi votação, eles só, sei lá, da onde tiravam e iam escolhendo. Acho que dá pra fazer isso também pra não ficar tão repetitivo, né? Exato. Daí, sei lá, outra abordagem já também. Acho que o Opeth tá mais preocupado em promover o trabalho atual deles, que tem rejeição de muita parte dos fãs, que é o contrário também, né? Que tem muita gente que vem do metal e a fase prog acaba não gostando tanto, então tem esses fãs que querem ver essas músicas mais antigas, sabe? Então tem essa questão de como conciliar isso, né? Então eles tentam fazer um setlist de fã e colocar um pouco do trabalho novo aí. Eles tentam fazer isso.
Vale dizer também, né, que... Por isso que você acha, Cauê? Não, por isso que eu acho que eles deveriam investir mais em projetos, já que eles não querem fazer isso, faz essas coisas tipo meio Marillion Weekend, sabe? Um shows especiais no ano, sabe? Tocando... No Brasil não vai chegar, mas... Não, eles podem fazer até itinerante mesmo, né? Mas, pô, eu acho que seria legal, né? Porque o Marillion Weekend é itinerante. Em 2017, eles fizeram no Chile. Quase aqui. Do lado, né? Pra quem é fã, sim. É do lado, pertinho, ali na esquina. Aí o que acontece? Brincadeira. Mas é legal isso, porque eu acho que assim, você tá bom, você não quer tocar essas músicas sempre numa turnê longa, de longo prazo, de duração, uma assim, extensão. Mas, pô, você separa umas datas do ano que você se permite fazer umas, abre aspas, loucuras no setlist, né? Fim de semana, não sei o quê. Pois é, eu acho que talvez até revisitando essas músicas antigas, elas até apontem para um direcionamento num disco futuro, né? Porque isso influencia a cabeça do compositor, né? Às vezes você, revisitando músicas de uma turnê, você saca, caramba, quanto tempo faz que eu não escrevo uma música tão pesada como essa encerramento, como outra música, como a música lá do meio de um tal disco. E aí até o próprio desafio como músico, se fazer hoje em dia, eu pudesse fazer melhor, eu vou tentar. Aí o cara tem ideia e começa a trabalhar, né? Nesse sentido. Acho que é legal por aí também. Muito que bem, senhores. Então essa foi a última faixa, que acaba de uma maneira, eu tinha dito no começo que era um final feliz, mas é relativamente feliz, né? O nosso protagonista morre, mas encontra o amor da vida dele no final. Pós-vida, né? É muito legal isso. O desenho aqui dela é uma forca, né? Sim. White Cluster é tipo, sei lá, forca. É uns aglomerados brancos. Aí tem um monte de gente de branco aqui, ó, vestido de branco. São os caras que tipo uma seita, né? Alguma coisa assim, né? Ele escreve na letra, né? Sim. E é bem característico, né? E ele morre pra reencontrar a amada no pós-vida. Que é uma coisa bem romântica, bem romantismo, né? É, bem Romeu e Julieta. Totalmente. Morro dos Ventos Vivantes, esse tipo de coisa. Né? Exato. Sim. Muito que bem, senhores. Esse foi o Still Life do Opeth, que a gente comentou hoje, aqui junto com a presença ilustre do nosso querido amigo Ítalo, que a gente espera que volte mais vezes, pra fazer os covers aí, pra falar mais de Opeth, de outras bandas que gostam. Mastodon talvez, a gente não tem nada de Mastodon. Depois vou perguntar, eu depois vou perguntar pra ele as bandas, os discos que ele mais ama. Vamos fazer essa interação acontecer. E aí a gente vai, aí a gente se ajunta aqui pra fazer. Porque a gente sempre gosta de fazer a gente sempre, quando a gente convida aqui o pessoal, a gente gosta de fazer o disco que o convidado ama, que é um disco que representa algo. Vontade de conversar sobre. Porque não tem motivo eu fazer um vídeo, eu perguntar, quer participar? Aí vem. Aí às vezes não é um disco da vida do cara e tudo mais. Porque a gente, quando a gente faz esses vídeos assim com o convidado, a gente quer que o convidado brilhe, né? Então, eu espero que nos próximos ele brilhe ainda mais, né, do que foi hoje. Com certeza. Que ele brilhou bastante, né? Mas eu fico com medo, às vezes o cara acha que a gente falou demais, não sei. Então eu espero que seja a primeira de muitas vindas. Espero que tenha gostado da visita, assim, realmente. Canal. No que depender de nós, será a primeira de muitas, claro. As portas estão abertas. Obrigado. E agora eu quero falar aqui com vocês, né? Já vou tomar o lugar do Ramon. Still Life tá em que lugar aí na discografia de vocês? Putz. Como eu só escutei esse, então pra mim é você, o primeiro e o último. Primeiro lugar, né? Primeiro ele é o primeiro. Nossa, mas você não só ouviu esse, ô Paulo. Você ouviu o Natal da Veno, que você falou. Tem faixas soltas ali, mas não o álbum todo. Nunca parei pra mas depois ouve. Vou, com certeza. Mas você vai gostar dos discos mais recentes. Provavelmente. Pra mim, ele varia entre favorito, cara. Pra mim, ele varia entre favorito. Esse e o Water Park, os dois, assim, variam bastante. Os outros três, seus favoritos? Eu ia ter que pensar um pouco, mas... Quantos álbuns assim, e na cauda, acho que da fase prog é o que eu gostei mais. Ele em sueco, assim, achei muito... Eu gosto do Sorcerer também, mas... Sorceress, né? O Sorcerers eu acho o terceiro disco mais fraco. Só perde pros dois primeiros. Eu acho ele bom, mas o último foi melhor, assim, ó. O último é muito bom. O Heritage lá que eu achei... Sei lá, pra mim não me pegou tanto, mas é bom. Mas é só, tipo, é coisa que não me pegou tanto. Mas eu gosto muito do Ghost Rivers também.
Pra mim, é o meu favorito hoje, Ghost Rebels. Os dois antes desse eu gosto bastante também, que são antigos. Eu acho que eles não tinham a maturidade que tinham nesse disco, mas são discos muito bons também. Eles têm momentos mais fracos. Morning Rise eu acho que ele oscila um pouco. Your Arms eu acho mais consistente, mas nem de perto chega no potencial desse. Mas em termos de qualidade, de eu gostar, e consistência, parte lírica, esse Blackwater Park são os melhores, eu acho. Ok. Os meus eu já vou falar. Eu já tenho os 5 meus favoritos. Meu favorito hoje é o Ghost Reveries. Também tô com o Ramonzito. Ano que vem vai fazer 20 anos. Justo. Muito bom. É mesmo. É muito bom mesmo. Segundo lugar, eu vou com Damnation. Eu tenho muito carinho por esse disco, né? Foi a minha porta de entrada para eles, né? Terceiro, vou no Still Life, né? Empatado com Blackwater Park em quarto, né? Mas eu acho que o Still Life hoje me pega um pouquinho mais, porque Blackwater Park, eu odeio falar isso, mas eu tenho um pouco de... Eu sou um cara um pouquinho mais avesso a esses discos que são muito falados, assim, né? Mas o Blackwater Park eu entendo o impacto e etc. E o Still Life é um disco que eu revisitei, assim, as melodias, e tem algumas melodias aqui que ficaram muito obscurecidas, assim, na carreira da banda. Eu também acho. Ele é um pouco injustiçado. Ele devia ser mais lembrado, cara. Ele é tão bom quanto o Blackwater Park. Exato. Ele não teve o mesmo glamour, assim. Não tem o Blackwater Park todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Ele não tem a produção de Blackwater Park. Não tem a produção, sim. Não tem. Embora eu goste da produção bastante do Still Life, cara. Não é uma produção. Não é nada que limita, não. Serve muito bem o Cristal. Exato. Querendo, sim. Porque a produção, acho que a gente tem que analisar nisso, né? Tipo, não é, tem que ser aquela coisa totalmente cristalina, totalmente técnica. Tem que, sim, o recurso que eles tinham na época, o contexto. É o caso desse, inclusive, né? Consideração, né? Você não vai esperar também que um álbum dos anos 70, com as limitações que eles tinham, uma banda obscura, comparar com a produção do Steven Wilson atual também, sabe? Total. Não faz sentido. Exato. E, além desses 4, o quinto é complicado, né? Porque tem muitos discos bons. Daí entra... O quinto, sabe um disco que cresceu muito na minha audição nos últimos anos? E, pra mim, é o quinto, assim, que eu gosto pra caralho desse disco, assim, um disco que eu fico, eu acho um dos melhores discos do Opeth, é um disco que ninguém dá bola, assim, que é o Pale Communion, 2013-2014. Fico com esse. Acho o Pale Communion, assim, um descasso, sabe? Você tem uma música como Moon Above, Sun Below, acho uma música maravilhosa, assim, uma das 10 músicas assim, preferidas do Opeth. Sei lá, Voice of Treason, né? Eu acho que o Paulo devia ouvir esse disco. Eu acho que o Paulo vai gostar. Tô falando, Paulo, pra mim, ele deveria ouvir. Ouve primeiro Damnation, cara. O Damnation. Você vai gostar de coisa do Opeth. Você gosta de Pain of Salvation, né? Muita coisa de interseção. Olha lá, hein? Cuidado, hein? Tem, Paulo. Tem. Já ouvi o trabalho das duas bandas e posso te dizer que tem. Mas é que eu sou chato mesmo em relação a isso. Coisa boa. É que o Ítalo não sabe, eu sou um grande hater do Marília aqui no canal, então. Caramba, não sabia. Eu sou. Geralmente o Paulo tá aqui como hater das coisas, né, que a gente tá falando. Exatamente. Não, tem disco que ele tá mais... Tem os que eu gosto, mas é que ultimamente não tem rolado, né? Poxa vida. Tem que pegar um que você... tem um tesão, assim. Não, imagina. Eu me divirto de fazer essa contraparte, pra mim não é problema nenhum, muito pelo contrário. Não, mas é legal, eu gosto também. É bom pra ter o equilíbrio. Muito bem, Marília é uma banda que eu conheço muito pouco. Eu também explorei muito pouco. Eu não gostava do vocal do Fish, isso é fato. Ouça assim que você puder, né? Mas eu não sei quais são as suas bandas muito. favoritas da vida, né, Ítalo? Mas, então eu não sei mais ou menos qual é o tipo de som, qual o tipo de gosto você tá mais propenso a gostar. Cara, no prog, assim, King Crimson, Gentle Giant, mais para esse lado, assim. Sim. Também tudo aquilo que tem mais melodia é o que me pega mais. Genesis, Gentle Giant, King Crimson, que são vocais mais assim, mais melódicos, mais. Então, então eu não sei qual. Depois ele até me fala melhor isso, aí eu te a gente conversa depois. Claro. Ou pode ser pelo que ele metal falou, também, não sei. Manda um Brave pra ele. Manda só isso. Um Brave do Marillion. Talvez ele goste, hein?
Talvez ele goste. Vai na fé. Deixa eu ver se eu já ouvi. Deixa eu ver a capa dele. É um rosto assim, bem. Sabe? Não, isso aí não. Far away. Não ouvi. Eu escuto esse disco depois, acho que você vai gostar. Pelo que você falou que você gosta, cara. Pô, vou salvar aqui. Eu vou fazer uma playlist de Marillion pra ele. Acho que o único que eu ouvi foi Explicit Childhood, acho. Eu vou fazer, agora virou uma questão de honra, eu vou fazer uma playlist de Marillion foda pra ele. Eu não sei nem qual plataforma eu vou fazer, mas vou fazer. Aí fazer online também, né? Eu vou pegar quais são as melhores, quais são as vou ouvir isso aí também. Quero ver as bandas favoritas dele, da vida, assim. E aí eu vou tentar fazer uma playlist que seja de acordo com o estilo dele. Eu acho que o Ítalo é o cara mais do metal, pelo que eu saquei, né? Então eu vou pegar algumas músicas mais drive, assim. Iria por esse caminho aí. Que pegam aí. Se vocês quiserem... Eu não sei qual que... Assim, já vi alguns vídeos do canal, mas não vi todos. Não sei quais discos, bandas clássicas vocês já abordaram já também. A gente podia pegar coisas mais diferentes também, sei lá... Mas indo pro metal também podia participar, não sei. A gente fazia mais coisas do metal assim. Até na época do podcast. Né? Depois que a gente migrou pro canal no YouTube, a gente também, verdade seja dita, a gente é um canal que estamos construindo, né? A gente não tem nem 100 vídeos publicados, isso não é nada, né? Então a gente está começando, ainda vai vir muita coisa. Um trabalho que tá rolando. Já pegando o gancho no que foi dito, eu quero aqui deixar o agradecimento, obviamente, ao Ítalo, Kelvin, Ramon, obrigado pela presença de vocês aqui também e pela colaboração. E é claro, para nossa audiência, que a gente sempre faz questão de lembrar, se você não é inscrito nesse canal aí, já deixa o like aqui em algum canto que você... Provavelmente minha tela tá em cima, então não faz sentido. Eu tô apontando para a cabeça do Ramon agora. Mas vocês vão entender. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Se você gostou do vídeo, compartilha com um amigo, para que ele fale bem do nosso trabalho também e se divirta com o que a gente faz. E se você não gostou, manda pro inimigo para que ele xingue e também gere engajamento aqui pra gente. É importante. Queria agradecer a presença do Ítalo maravilhosa, que foi muito... Porra, ele abrilhantou esse canal, abrilhantou o episódio. Queria deixar também para que vocês digam aí nos comentários o que vocês acham de OPF, se vocês não conhecem, eu conheço. Se vocês não conhecem a banda, conheçam. Né? E porra, continuem compartilhando nosso conteúdo, continuem aí no nosso canal, assistindo os nossos vídeos. Agradeço muito a visibilidade de todos vocês. Até o próximo episódio. Fica aqui o nosso prog, tchau e tchau, até lá. Juízo, valeu. Falou.